Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos para mais uma live de sabedoria, de riqueza e vida plena. Vida plena para todos é o que desejo a todos, vida plena. Então sejam todos bem-vindos. Hoje é sexta-feira, o dia é dia 7 de julho, o ano é 2023, são exatamente 5 horas e 29 minutos dessa sexta-feira. Então sejam todos bem-vindos, vamos fazer mais uma live de sabedoria, de riqueza, de vida plena. Mais uma live onde buscamos levar para você motivação, alegria, para que você tenha um dia positivo, um dia produtivo, com muita motivação e alegria na sua vida. Este é o nosso intuito aqui, levar motivação, levar sabedoria, vida plena para todos, pois foi isso que Deus, nosso Pai, nosso Criador, criou para todos nós. O que Deus deseja para todos nós é que tenhamos vida plena, com toda a riqueza, sabedoria, paz de espírito, motivação, alegria, ou seja, todas estas coisas boas de Deus. Então vamos fazer mais uma live e hoje vamos ler o capítulo 17. Vamos ler e comentar o capítulo 17 do livro de Jó. O livro da fé, da fidelidade, do amor de um homem para com Deus. Então estamos fazendo a leitura bíblica, a leitura e o comentário, ler e comentar. Todos os dias nós estamos lendo e comentando um capítulo da Bíblia. Este é o nosso objetivo, levar a palavra de Deus para todos vocês. E para isso nós utilizamos nossa ferramenta de trabalho aqui, a nossa Bíblia Sagrada, a palavra de Deus vivo. E se você acredita nisso, tudo bem, mas se você também não acredita, tudo bem. Esta não é a questão aqui do nosso trabalho, nós não estamos aqui para fazer você acreditar ou desacreditar em nada. Perfeito? Tanto é que nós utilizamos a Bíblia aqui não como um livro religioso, um livro que fala de fé, fala de Deus, do Filho de Deus, estas coisas. Não, nós utilizamos aqui a Bíblia como se fosse um manual de instruções, ou manual de instruções para a vida. Então, se você quer saber por todas as coisas, porque todas as coisas boas ou coisas ruins acontecem em sua vida, se alguma coisa não está funcionando direito na sua vida, é porque você não leu o seu manual de instruções. A Bíblia é como se fosse um manual de instruções de um equipamento. Vamos supor que você compra um equipamento, um equipamento eletrônico. Ele vem com o manual de instrução. Então, se você quiser usufruir desse equipamento na sua plenitude, com todas as funções que esse equipamento tem, então você precisa ler o manual de instrução do equipamento. A mesma coisa é a sua vida sem você ler o seu manual de instruções. Então todas as coisas boas que Deus preparou para você, para que você possa acessar, você precisa ler, você precisa conhecer, saber como é que funciona o seu manual de instrução. Você precisa ler para você saber como que deve funcionar a sua vida, e para isso você precisa ler o seu manual de instruções. Então vamos lá, vamos começar a nossa leitura, vamos ler e comentar o capítulo 17 do livro de Jó. Mas antes de começar aqui a nossa leitura, já deixe seu like, comente, compartilhe e se inscreva aqui no nosso canal para dar uma fortalecida aqui no nosso trabalho. Bora lá?
Não se esqueça de deixar seu like, não custa nada e isso ajuda em muito aqui o nosso trabalho, perfeito? Então vamos lá, fazer um resumo rápido aqui do que é e do que foi a vida de Jó. Então Jó era um homem muito rico, e ele era rico em todos os sentidos. Então Jó tinha vida plena. O que significa ser rico em todos os sentidos? Não é só ter dinheiro, isso Jó também tinha. Era rico em bens materiais. Jó tinha grandes rebanhos de gado, de jumentas, né, de ovelhas, de bodes, ou seja, todos esses grandes rebanhos Jó tinha, todas essas coisas materiais Jó tinha grande possessão de terras, então Jó tinha muitas terras. Jó era rico em família, sua família era grande, ele tinha uma família grande, coisa que naquela época, era muito bem visto e a pessoa era muito respeitada, quando ele tinha uma grande família. Então Jó tinha 7 filhos homens e 3 filhas mulheres, no total de 10 filhos. Jó tinha uma esposa que lhe amava, Jó tinha uma esposa que lhe era fiel. Jó tinha boa saúde, tinha muita saúde. Jó tinha servos. Jó tinha principalmente a maior riqueza, que era a riqueza espiritual, ou seja, Jó era muito leal a Deus, Jó era muito fiel, Jó era justo. Então Jó, essa é a história de Jó, como a conhecemos, um homem rico em todos os sentidos. Então, o que aconteceu na vida de Jó? Na vida de Jó, primeiro Jó foi tentado em seus bens, porque a ideia de Satanás era que Jó amaldiçoasse a Deus, que Jó renegasse a Deus. E a maior prova dessa renegação, como é que é? O que Satanás verdadeiramente queria com Jó? Que Jó amaldiçoasse a Deus. E para isso, pelo que está aqui na história, Jó precisaria tirar a sua própria vida. Jó precisaria tirar a sua própria vida. Que a partir do momento que Jó tirasse a sua própria vida, ele renegaria a Deus, amaldiçoaria a Deus. Estaria com isso dizendo que estaria renegando o Criador. E o espírito de Jó não retornaria a Deus. Porque quando você falece, quando você morre, seu espírito, que é a partícula de Deus dentro de você, que é a parte de Deus dentro de você, retorna para o Criador, retorna para quem o criou, ou seja, retorna para o seu Pai. Retorna para Deus. Já se a pessoa tira a vida, este espírito ele fica preso no mundo das trevas, no mundo da escuridão. Ele se torna um escravo de Satanás. Então essa era a intenção de Satanás, fazer com que Jó amaldiçoasse a Deus, que Jó renegasse o Criador. Então, primeiramente, Satanás toca Jó em seus bens materiais. Toca em todos os seus bens materiais. Então, Satanás tira a família dele, tira os 7 filhos. Satanás tira seus servos. Satanás tira suas riquezas, seus rebanhos. Satanás tira suas terras. Então, deixa Jó sem nada. Deixa Jó sem nada. E aí, qual que é a reação de Jó? Jó diz assim: do ventre da minha mãe, nu eu saí. Nu eu saí, vim sem nada. Do pó da terra eu vim, pro pó da terra retornarei. Nu eu vim, nu voltarei. Tudo que tenho foi Deus que me deu. Então Deus deu, Deus tirou. Louvado seja o Senhor. Então Jó perde todos os seus bens, perde sua família. Imagine o sofrimento de um homem, de perder o sofrimento de um pai, de perder seus 10 filhos amados. Jó não perdeu um filho ou 2, Jó perdeu os 10 filhos. E os 10 filhos, segundo a história, foram mortos. Não é que um morreu hoje, outro mês que vem.
outro ano que vem. Não, os 10 filhos morreram numa única ocasião, onde os 10 estavam juntos, estavam comemorando, estavam em um banquete. Os 10 eram muito próximos, então sempre, e os 10 também eram bem-sucedidos, e sempre que eles comemoravam alguma coisa, os 10 estavam juntos. Então veio um vento forte, tipo um furacão, alguma coisa assim, derrubou a casa onde eles estavam e os 10 morreram. Então imagine o pai receber a notícia que seus 10 filhos morreram. Então imagine o sofrimento e a dor de um homem desse, de um pai. Então ele perdeu todos os seus bens materiais, mas mesmo assim ele continuou sendo leal a Deus, continuou fiel a Deus. Ele continuou firme e forte ali. Perfeito? Então, como Satanás não conseguiu o intento de ter Jó amaldiçoando a Deus, de ver Jó amaldiçoar a Deus, o que ele fez? Novamente ele pediu permissão para Deus, para poder tocar agora na carne de Jó. E Deus deu a permissão, porque segundo Satanás, toda a lealdade e a fidelidade de Jó era interesse, porque Jó era interesseiro. Jó estava mais preocupado em seus negócios, não era leal e fiel a Deus de fato. Tudo aquilo ali era um negócio. Então, se Deus tirasse o que Jó tinha, com certeza ele iria amaldiçoar a Deus. Ele iria amaldiçoar a Deus. Esse era o intuito de Satanás, provar para Deus que aquilo ali não era lealdade, fidelidade, não era amor de fato, era só negócio. Por quê? Porque Deus dava tudo para Jó. Deus dava tudo que Jó queria e Deus protegia Jó de todas as mazelas. Então, Satanás pede novamente para que para Deus dar autorização para ele poder tocar em Jó. E Deus dá essa autorização para ele. Só que Deus deixa bem claro, bom, você pode tocar na pele, você pode tocar nos ossos dele, mas você não pode matá-lo. Você não pode matá-lo. Então Satanás vai lá e tira a saúde de Jó. Então deixa Jó em um estado totalmente deplorável, com feridas, com úlceras, dos pés à cabeça. Então o corpo de Jó fedia, o corpo de Jó sangrava. Jó estava totalmente pelado, nu, sem roupa, mostrando todos os seus ferimentos, entendeu? Andando, vamos supor, pelo meio da rua como se fosse um morador de rua. Jó fedia. Ninguém queria se aproximar de Jó. Ninguém queria ficar perto de Jó. Mas Deus manda 3 amigos de Jó. E esses amigos saem de suas terras, saem de longe, para irem ao encontro de Jó, para procurar confortá-lo, para dar companhia para ele, para conversar com ele. Esses amigos vão até Jó. E o desfecho da história do livro de Jó, basicamente, é o diálogo, é a conversa entre esses 3 amigos e Jó. Esses amigos não foram lá só para confortar Jó. Não foram lá só para tentar passar a mão na cabeça de Jó. Não, eles foram lá para também questionar, olha Jó, mas por que você está passando por tudo isso? Porque naquela época um homem que, tipo Jó, um homem que era o estilo de Jó, que era próspero, era rico, era sábio, Jó tinha sabedoria, tinha riqueza, tinha todas essas coisas. E cai nesse tipo de mazela, nesta coisa ruim, a vida dele começa a não funcionar. Então, para todos, este homem era um pecador, tinha cometido algum pecado, tinha feito alguma coisa contra Deus, e agora ele estava pagando o preço da sua infidelidade com Deus. Infidelidade com Deus. Então, a história agora é essa conversa entre os 4 amigos, Jó e seus 3 amigos. Perfeito? Então nós vamos continuar aqui no capítulo 17,
vamos falar mais sobre esta conversa entre os quatro amigos. E nesta conversa você percebe que você vai adquirindo muita sabedoria. Por quê? Porque eram pessoas sábias, eram pessoas que tinham um alto nível de entendimento, de conhecimento. Então eram pessoas sábias, pessoas que podem nos trazer e nos trazem, porque hoje nós já sabemos como que é a história de Jó, né? Mas naquela época Jó não sabia o que ia acontecer com ele. Então Jó achava definitivamente que Deus estava contra ele, que Deus estava fazendo ele pagar pelos seus pecados, pecados estes que ele nem conhecia, não sabia, ele achava que não tinha cometido, não tinha feito nada de errado. Jó é até um pouco arrogante, porque Jó acha que ele é perfeito, Jó se acha perfeito. Então, Jó não sabia. Então, para Jó, tudo aquilo que estava acontecendo com ele já era o fim dos seus dias. Ele já pensava que por aqui já não tenho mais para onde ir, já não tenho mais como me recuperar, eu perdi tudo. Minha vida é só sofrimento, é só angústia, é só dor, é só doença, é só enfermidade. Então, com certeza, Jó era o que Jó pensava, com certeza já são meus últimos dias. Então, faltava até para Jó um pouco de esperança. E estes amigos estão, questionando Jó, procurando saber dele o que ele tinha feito de errado. Porque para os amigos é o seguinte, olha, fale o que você fez de errado, confesse o que você fez de errado, peça perdão a Deus e continue sua vida. Mas Jó não, Jó relutava, porque Jó verdadeiramente achava que estava fazendo tudo correto. Então nós vamos continuar aqui na conversa, vamos continuar aqui na leitura e comentário do capítulo 17, que mostra desta conversa, mostra mais um capítulo dessa conversa entre Jó e seus amigos. E no capítulo 17, Jó está respondendo ao seu amigo Elifaz. São três amigos, mas basicamente quem faz os questionamentos é o Elifaz e o Bildade. Então, continuando aqui, a resposta de Jó a Elifaz. Capítulo 17, e diz assim, versículo 1. O meu fôlego é corrupto, meus dias são extintos, os túmulos estão prontos para mim. Então, é assim, o meu espírito se vai consumindo, o meu espírito está se consumindo, os meus dias estão se apagando, e só tenho perante a mim a sepultura. Então, é o que eu acabei de falar, que Jó aqui já estava aguardando pela sepultura, já estava aguardando pela morte. Então, ele já estava, se rendendo, é como se ele já estivesse se rendendo. Então, meu espírito se vai consumindo, os meus dias se vão apagando, e só tenho perante a mim a sepultura, e só falta mesmo a hora da morte. Só falta mesmo eu morrer. Então, para Jó, ele já estava no final, já aquele tudo já era o fim dos seus dias. Versículo 2: Não há zombadores comigo, e não continuam meus olhos em sua provocação. Então, ele está dizendo aqui que ele está cercado de zombadores. Então, ele está cercado de zombadores, de pessoas que foram lá zombar dele, pessoas que foram lá zombar dele. Então, e ele está só contemplando suas provocações. Então ele está dizendo aqui que os amigos deles, a angústia de Jó e o sofrimento dele é tão grande que ele só vê pessoas que foram lá para zombar, que foram lá para provar da sua fé, que foram lá para provar da sua lealdade, pessoas que foram zombar da vida dele, foram zombar dele. Não foram lá de fato para tentar ajudá-los. Porque de fato os amigos de Jó, eles não foram lá só para passar a mão na cabeça de Jó. Verdadeiramente, eles foram lá também para provocar, para saber o que Jó havia feito. E Jó, ele resistia a todas estas provocações.
Versículo 3: estabelece agora, ponha-me em uma garantia contigo. Quem é o que irá apertar a minha mão? Então promete agora, dá-me um fiador para contigo. Quem que me dá a mão? Quem é que vai me dar a mão? Quem é que está comigo de fato? Quem é que vai ser o meu procurador? Quem é que vai ser o meu fiador? Estabelece agora, ponha-me uma garantia contigo. Quem é o que irá apertar a minha mão? Quem é que vai ser o meu fiador? Quem é que vai ser o meu fiador? Quem de fato está comigo? Versículo 4: porque tu escondeste dos seus corações o entendimento, por isso não os exaltará. Porque tu escondeste dos seus corações o entendimento, por isso não os exaltará. Versículo 5: aquele que profere lisonja e seus amigos até os olhos dos seus filhos falharão. Então, aqueles que proferem lisonja, aqueles que são lisonjeadores, a seus amigos até os olhos dos seus filhos falharão. Então, aqueles que ficam só de elogiar, né? Aquele que profere lisonja a seus amigos, até os olhos dos seus filhos falharão. Até aqueles que vivem só de elogiar, de falar bem, né? Isso é bom para o ego, isso é bom para o ego da pessoa, mas não é a verdade. Isto é uma falha, não é de verdade. Essas coisas não é de verdade. Então aquela pessoa que está ali só para puxar o saco, só para elogiar o outro, entendeu? É uma pessoa que falha, não é uma pessoa de verdade que vai chegar de verdade, que está ali com a pessoa de verdade. Ele está ali só por interesse. E verdadeiramente os amigos de Jó, eles não estavam ali só para elogiar Jó, para dizer das coisas boas que Jó fez a vida inteira, que Jó era um homem perfeito, que Jó era correto, que Jó era verdadeiramente um homem justo, entendeu? Que tinha, que por que Deus estava fazendo aquilo com ele, que coitadinho. Então, esse tipo de pessoa que está ali ao seu redor só para puxar o seu saco, verdadeiramente não é aquela pessoa que vai ficar com você na hora do aperto, na hora que está apertado. É o que está acontecendo aqui com Jó. Ou seja, todos se afastaram, ninguém queria ficar perto de Jó, não. Imagina você que é uma pessoa bem-sucedida, e é isso que acontece com as pessoas bem-sucedidas. Você vê isso muito no ramo do futebol, por exemplo, onde aquele jogador hoje ele é muito famoso, tem muito dinheiro, ele agrada a todo mundo, né? Ele ajuda todo mundo, né? Então esse cara aí, nossa, o que não falta é amigo. O que não falta é o falso amigo de verdade, né? Mas sempre que esse jogador aí ele cai em desgraça, ele perde seus bens, perde suas riquezas, o que acontece? Os amigos vão tudo embora. Aqueles falsos amigos vão todos embora. Então o que Jó tem aqui neste momento é exatamente isso. Quais foram os amigos que ficaram com ele de verdade? Só esses três. Esses três que saíram de longe, que abandonaram todos seus negócios, abandonaram suas famílias, abandonaram tudo para ficarem com Jó, para ficarem lá perto de Jó, para tentar trazer uma palavra de consolo para Jó. Mesmo que isso seja a base de crítica, de pergunta, de questionamento. Então, quais são os amigos que verdadeiramente estão com você? São aqueles lá que vivem te elogiando, que vivem puxando seu saco, que vivem falando que você é o todo-poderoso? Esse tipo de amigo aí não quer o seu bem de fato, não quer o seu bem de verdade.
O que ele quer, o que ele está ali é mais interessado. É só interesse. Amigo de verdade são esses três amigos que estão com Jó. Lembre-se, Jó era próspero, Jó era saudável, era um homem que tinha tudo. E aí quando ele perde tudo e fica adoentado e fica cheio de mazelas, ninguém quer ficar perto dele. Até a sua esposa diz para ele, olha, se mate, tira a sua vida. Né? Amaldiçoe o seu Deus e se mate. Se mate, você não está servindo mais para nada, você não serve para nada. Sua vida é só lamentação, sua vida é só choro. Você perdeu tudo o que você tinha, perdeu seus filhos e até a esposa o abandona, ele fica totalmente largado. Mas Deus não queria que Jó morresse daquele jeito. Então hoje, como sabemos o final da história de Jó, pô, bacana, né? É só se manter firme ali, como Jó se manteve, lutar e você vai receber tudo de volta em dobro. Mas Jó não sabia disso. Jó não sabia disso, então por isso que Jó está aqui lamentando, né? Para ele, como ele diz aqui no primeiro versículo, o meu espírito se vai consumindo, ou seja, o meu espírito está indo embora. Meu espírito está indo embora, está me deixando. Os meus dias se vão apagando, ou seja, está acabando meus dias. Eu não tenho mais dias de vida, meus dias estão acabando. E só o que me resta é a sepultura. O que resta para mim é só sepultura. Então era o que Jó achava. Jó achava que já estava no final dos seus dias. Que ele já estava prestes a morrer. E tanto é que em outros capítulos Jó pede a Deus para que Deus tire a vida dele, porque ele não aguenta mais tamanho sofrimento, tamanha dor. É natural, é humano. É o que nós fazemos. É o que todas as pessoas fazem. Perfeito? Então, continuando aqui. Versículo 6. Ele também fez de mim motivo de riso para as pessoas. E antes eu era como um adufe. Então, antes, quando Jó estava por cima da carne seca, todos os adoravam, todos os elogiavam, todos lhe desejavam bem, todos se aproximavam de Jó, todos queriam ficar com Jó e elogiavam Jó e bajulavam Jó e puxavam o saco de Jó. Só que agora todos zombam dele. Ele virou motivo de chacota, de riso. E as pessoas se afastam dele. Ninguém quer ficar perto dele. Qual é a pessoa bem-sucedida que anda ao lado? Qual é a pessoa rica que anda com mendigos, com moradores de rua? Quem é? Quem faz isso? Quem dorme com os moradores de rua? Quem come com os moradores de rua? Quem é? Qual a pessoa bem-sucedida que vive com um morador de rua, por exemplo? Ninguém, né? Então agora Jó virou até motivo de chacota, motivo de riso, motivo de brincadeira. Então ninguém quer ficar perto de Jó. Ninguém quer ficar perto de Jó. Vamos ver aqui. Então quem é que quer ficar perto de Jó? Ninguém. Então Jó virou motivo de chacota, motivo de brincadeira, de risadas. E é assim que Jó está se sentindo. Versículo 8. Os homens retos ficarão espantados com isto, e o inocente se agitará contra o hipócrita. Não, minto, agora é o versículo 7. Versículo 7. Meus olhos também estão escurecidos por causa da tristeza,
e todos os meus membros são como a sombra, e todos os meus membros são como a sombra. Então, Jó chorava tanto, Jó sofria tanto, os olhos deles estavam escurecidos. Os olhos deles estavam escurecidos. Então, por quê? Porque de tanto Jó chorar, de tanta tristeza. É o que já falei, imagina o que é um pai perder seu filho. Ou imagina o que é um pai perder 10 filhos. Então os olhos de Jó estavam escurecidos por tamanha tristeza e de tanto chorar. Por tanto chorar. Meus olhos também estão escurecidos por causa da tristeza, e todos os meus membros são como a sombra. Versículo 8. Os homens retos ficarão espantados com isto, e o inocente se agitará contra o hipócrita. E o inocente se levantará contra o hipócrita. Versículo 9. O justo também permanecerá em seu caminho, e aquele que tem mãos limpas ficará cada vez mais forte. E aquele que tem mãos limpas ficará cada vez mais forte. E é verdade. Então, o justo também permanecerá no seu caminho. Ou seja, a pessoa que tem um objetivo, tem um propósito, ela permanecerá firme e forte no seu caminho. É uma pessoa justa, e aquele que tem mãos limpas ficará cada vez mais forte. Aliás, os homens retos ficarão espantados com isto, e o inocente se agitará contra o hipócrita. O justo também permanecerá no seu caminho. Então, aquela pessoa que tem um propósito, ela vai permanecer. Chova ou faça sol, venha o que vier, ela sempre vai permanecer no seu caminho. E aquele que tem mãos limpas ficará cada vez mais forte. Então, se você é uma pessoa que tem propósito, você pode até coisas ruins acontecerem na sua vida. Isto é normal. Problemas fazem parte da vida. Isto é normal. Como já disse aqui, os problemas só existem para aqueles que não os enfrentam. E quanto mais você enfrentar seu problema, quando você encarar seu problema de frente e você for para cima dele, então quanto mais problemas você resolver, com maior eficiência, não tem que ser perfeito. Não tem que ser perfeito. Este é um grande sinal de riqueza, de uma pessoa próspera, de uma pessoa abundante. É exatamente isto, a pessoa permanecer firme no seu propósito. Então, um grande sinal de riqueza é este. Quanto mais problemas você conseguir resolver, mais sábio você fica. Mais você se fortalece, mais rico em todos os sentidos você também fica. Quanto mais riquezas você vai alcançar. Por quê? Porque você resolve seus problemas. Você resolvendo os problemas, você vai adquirir sabedoria. E com a sabedoria vem a riqueza. Somente com a sabedoria a riqueza vem. Então, quanto o justo que ele está falando aqui, o justo permanecerá em seu caminho. E aquele que tem mãos limpas ficará cada vez mais forte. Então, quando você segue no seu caminho, quando você tem um caminho, quando você tem um propósito, o que vai acontecer? As coisas ruins vão vir. Mas você, por ser forte, você vai passar essas coisas. Os problemas virão. Mas você, por saber resolver problemas, você vai resolver seus problemas e vai se tornar mais forte. Você se torna cada vez mais forte. Você se torna cada vez mais forte. Então, vou até grifar esta parte aqui, que é muito interessante. Esse aqui é um grande sinal de riqueza e de sabedoria. Um grande sinal de riqueza e sabedoria. Então, você vai superar seus problemas. Você superando seus problemas, você vai ficar mais forte. Mais forte. Então, você vai permanecer no seu caminho. O justo também permanecerá em seu caminho, e aquele que tem as mãos limpas ficará cada vez mais forte.
Então você que consegue resolver seus problemas, você fica cada vez mais forte. Não fuja dos problemas, porque se você foge dos problemas, você fica cada vez mais fraco. E isso vai te levar para o buraco. Então encare, não deixe para amanhã, nunca deixe para amanhã o que você tem que fazer hoje. Isso chama-se procrastinação. Isso aí não te fortalece, isso aí não te enriquece, isso aí te destrói, isso aí te enfraquece. Assuma o seu problema, assuma a direção da sua vida e resolva os problemas. Faça o que você tem que fazer, o que você tem que fazer hoje, faça hoje, não deixe para amanhã. Amanhã poderá ser tarde demais, você nem sabe se você vai estar vivo amanhã. Então amanhã poderá ser tarde demais. Então, se você quer se fortalecer na sua vida, resolva problemas. Ah, mas é um problema sem solução. Não existe problema sem solução. Todo problema nada mais é do que uma pequena formiga, do que uma pequena pedra que está ali no seu caminho. Então resolva o pequena, passe por cima da pequena formiga para que ela não se torne um elefante. Então o seu problema, você diz que tem um problema muito grande, um problema intransponível, é porque você o transformou, você o fez assim. Ele era uma formiga, mas você o encara como um elefante. Tudo vai do seu nível de sabedoria, de conhecimento. Então, para você evoluir, você tem que resolver problemas. Resolver problemas. Os problemas sempre vão vir. Não existe vida nenhuma sem problema. Então, bem-sucedido é aquele que consegue, resolver os seus problemas. Bem-sucedido é aquela pessoa que consegue ter a melhor solução para um determinado problema. Porque o problema, como já disse, ele é só uma formiga. Então, se você o transformar num elefante, aí verdadeiramente ele fica intransponível. Versículo 10. Mas em relação a vós todos, retornai e vinde agora, porque eu não posso achar um homem sábio entre vós. Então ele está dizendo aqui, para seus amigos que ele não pode. Retornai, vinde agora. Então, mas em relação a vós todos, retornai e vinde agora, porque eu não posso achar um homem sábio entre vós. Então ele está dizendo aqui que ele não está vendo sabedoria nenhuma entre seus amigos. Ali ele não encontra sabedoria nenhuma. Eu não posso achar um homem sábio entre vós. Então, ele está dizendo que ele não está vendo sabedoria em nada do que seus amigos estão falando para ele. Versículo 11. Os meus dias passaram e meus propósitos são quebrados, até mesmo os pensamentos do meu coração. Então os meus dias passaram e meus propósitos são quebrados, até mesmo os pensamentos do meu coração. Então os meus dias passaram, então não tenho mais dias aqui. Todos os meus propósitos foram quebrados. Todos os meus propósitos foram quebrados. E até mesmo os pensamentos do meu coração. Até mesmo meus pensamentos foram quebrados. Versículo 12. Eles trocam a noite em dia. A luz é curta por causa das trevas. Então meus dias foram transformados em trevas. Meus dias foram transformados em trevas. A luz é curta por causa das trevas. A vida dele é trevas. A vida de Jó é escuridão. Jó não consegue mais nem enxergar direito a luz do dia. Como já foi falado, seus olhos estão escurecidos devido à grande tristeza que Jó está vivendo. A tristeza do coração de Jó. Jó vivia num estado de tristeza tão lamentável, num estado de lamentação tão grande, que tudo para ele era só escuridão. Ele não via luz, ele não via mais a luz.
Seus olhos estavam escurecidos de tanto chorar, de tanto sofrer. Como um homem pode superar todas estas coisas? Imagina, se você acha que você tem problemas, imagina Jó. Como é que Jó estava vivendo? Como é que Jó ainda conseguia estar vivo, mesmo depois de tudo que ele passou? E é isto exatamente que o maligno quer. Quer te colocar sofrimento, quer colocar dor em você, para que você se desespere e você desista de tudo. De tudo. É isso que o maligno quer, que você desista da sua vida, que você renegue o Criador, que você amaldiçoe o Criador como? Renegando a sua vida, tirando a sua própria vida. E Jó estava, todo o sofrimento que Jó passou, Jó pensava fielmente nisso. E Deus mandou esses 3 amigos exatamente isso, para chacoalhar Jó, para colocar pressão em cima de Jó, para dizer para ele, continua, vamos lá, confesse o que você fez, confesse o seu pecado, continue, peça perdão a Deus, vamos continuar, vamos para frente. Mas Jó não aceitava, Jó não dizia que ele... Jó não reconhecia que ele tinha errado, Jó não reconhecia seu pecado, Jó não via pecado nenhum em tudo que ele fazia. Versículo 13. Se eu espero a sepultura, é a minha casa. Eu fiz o meu leito nas trevas. Se eu espero, ou seja, se eu espero a sepultura, é a casa dele. Ele fez o leito nas trevas, Jó já se deitou nas trevas. Jó já se deitou nas trevas, então é o desespero de um homem que acha que não tem mais caminho, já não tem mais destino, já não tem mais propósito, tudo já foi quebrado. Versículo 14, eu disse à corrupção, tu és meu pai, e aos vermes, vós sois minha mãe e minha irmã. Então Jó aqui está dizendo que a corrupção é o seu pai. E os vermes é a mãe, os vermes são a mãe e as irmãs de Jó. Que Jó está coberto de vermes, Jó está coberto de vermes. São feridas que sangram, São feridas que sangram, São feridas que estão, o corpo de Jó está coberto de feridas e de vermes. Então imagina o sofrimento de um homem desse. Versículo 15. E onde está agora a minha esperança? É uma pergunta que Jó faz. Onde está agora a minha esperança? E quanto à minha esperança, quem haverá? Onde está a minha esperança? E quem está vendo a minha esperança? Que esperança eu ainda tenho? O que falta para mim? O que resta para mim? O que Jó achava que restava para ele mesmo era só a morte, só a sepultura. Ele já tinha feito o leito dele nas trevas. Já tinha feito o leito dele nas trevas. Trocaram a noite em dia. A luz está perto do fim por causa das trevas. Versículo 16, último versículo aqui do nosso capítulo. Para você que nos acompanhou até agora, não esqueça de deixar o seu like, de comentar, de compartilhar e se inscrever aqui no nosso canal para dar uma fortalecida aqui para o nosso trabalho. Não custa nada você fazer isso, é totalmente de graça. Basta você apertar um botãozinho aí que você vai poder curtir o nosso trabalho. E curtindo o nosso trabalho, o YouTube vai poder mandar para mais e mais pessoas. O YouTube vai achar que esse trabalho é relevante e vai mandar para mais pessoas. Então o último capítulo aqui, o último versículo aqui, o versículo 16. Eles descerão as barras da cova, quando juntos nosso descanso estiver no pó. Então Jó aqui, falando mais uma vez da questão da morte, Como já falei, Então, o diabo ele vai te colocar em tanta provação, em tanto sofrimento, em tanta desgraça, que a pessoa vai desejar a própria morte. E é com isso que ele conquista as almas, é com isso que ele conquista o espírito. Quanto mais pessoas renegarem a Deus, quanto mais pessoas
amaldiçoarem a Deus, quanto mais pessoas renegarem a própria vida, mais Satanás ganha. É assim que Satanás sobrevive, tirando a vida das pessoas, tirando o que é mais importante para uma pessoa, que é a vida. Não é riqueza, não é dinheiro, não é sabedoria. Tudo isso é muito importante, claro, mas não é o principal. O principal instrumento que você tem, tudo que você tem é a vida. E esta vida não é sua, esta vida é de Deus. Então você tem que devolvê-la para Deus. Mas Satanás quer ela para ele, quer esta vida para ele, quer este espírito para ele. Porque a sua missão aqui é a sua jornada, você viver a sua vida plenamente, obter o máximo de sabedoria, de conhecimento, de riqueza, de vida plena, e você retorna para o seu Criador. Então por que Satanás quer toda essa desgraça, toda essa pobreza, toda essa miséria, toda essa violência, morte, guerra? Satanás quer tudo isso, ele se diverte com isso, é disso que ele vive. Satanás vive de tudo. Satanás vive da maldade humana, é disso que Satanás vive. Este é o propósito da existência de Satanás, é exatamente essa: fazer o ser humano se matar, se acabar, se destruir. Quanto mais desgraça você tiver na sua vida, mais Satanás se alegra. A desgraça, a tristeza, não é de Deus. A pobreza não é de Deus. A riqueza, ela é natural de Deus. Foi Deus que criou. Deus criou a riqueza para todos. Deus não fica separando lá, olha, esse vai ser rico, este vai ser pobre, este vai ter uma vida plena, esse vai ter uma vida de desgraça. Deus não faz nada disso. Deus criou tudo igual para todo mundo. Ninguém é dono de todo o dinheiro do mundo. E mesmo que a pessoa fosse, uma hora, os dias dessa pessoa vai se acabar e tudo isso aí vai ficar. Tudo vai ficar e não vai levar nada. Então nunca se preocupe, não pense que a riqueza já foi conquistada, que fulano de tal tem toda a riqueza do mundo e você não tem direito a nada. Não, ao contrário, você tem direito a tudo. Então Satanás vive disso, vive da miséria humana, vive da desgraça humana. É disso que Satanás vive. Perfeito? Então, qual que é o grande objetivo de Satanás? É que todo mundo tenha uma vida desgraçada, uma vida de tristeza, uma vida de choro, uma vida de sofrimento. É isto que alegra Satanás. Deus não, Deus quer que você tenha vida plena, próspera, abundante, rica em todos os sentidos, em todos os setores. Então esta foi a nossa leitura de hoje. Nosso objetivo aqui é sempre trazer uma palavra de otimismo, de vida plena, de sabedoria, de riqueza, de tudo que é bom para você. Nosso compromisso é aqui novamente às 5h29 da manhã, estarmos aqui todos os dias, de domingo a domingo, trazendo sempre uma palavra de riqueza, sabedoria e vida plena para você, para a sua vida. Então, muito obrigado para você que nos acompanhou aí, acompanhou por 1 minuto, acompanhou por 10 segundos, acompanhou por 1 hora. Nosso muito obrigado, tá? E até amanhã, se Deus assim deixar, se Deus assim permitir. Obrigado.